Diletos amigos, saudações a todos. Recentemente falei sobre missão e propósito. Gostaria de fazer uma diferenciação entre propósito e missão. O propósito é justamente aquilo que você pode trazer de benefício às outras pessoas. E hoje trazemos aqui conosco, nesse podcast para a nossa audiência, Wesley Maurício Souza, farmacêutico formado pela Universidade Federal do Paraná, professor assistente da faculdade, mestrado e doutorado pela mesma faculdade, pós-doutoramento em Amiens, na França, pela Université Jules Verne, para essa conversa que tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço ao Dr. Anderson, à doutora Alessandra, o convite. Tenho assistido sempre a gravações de vocês pelo YouTube e o programa é maravilhoso porque une uma certa informação com um certo entretenimento. Então, eu gostaria de parabenizar vocês pela proposta do projeto e um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Bom, para isso temos também a doutora Alessandra, da Clínica 100, ajudar nessa conversa de hoje. Muito obrigada, Anderson e Wesley. Eu acho que o Wesley veio para me defender, porque eu sou muito adepta dos produtos naturais e utilizo bastante. Então, acho que a gente vai ser uma conversa muito interessante sobre o meu lado natureba, Wesley. Para começar essa conversa, como que você se interessou pela farmacologia, né? E depois também desse lado de docência? Então, na verdade, quando eu fui escolher, né, o curso que eu queria prestar, eu não tinha ideia de que faria farmácia. Na minha vida inteira eu estudei para medicina, na verdade. Olha. E por um determinado momento, quando eu fui fazer a inscrição no vestibular, por gostar muito de química e biologia, e conversando bastante com colegas na época, na verdade eu comecei a fazer a farmácia na Universidade Federal de Goiás, fui convencido a fazer a farmácia, né? E no decorrer do curso, eu me interessei bastante pela parte de química de produtos naturais, pelas plantas, e na época o curso de farmácia era um curso de 3 anos, e você tinha habilitação de análises clínicas, bioquímica e de indústria. Então, eu primeiramente fiz 3 anos de farmácia, 1 ano e meio de análises clínicas, e quando eu estava terminando a indústria, eu me encantei pela docência, pela pesquisa, fui fazer mestrado na própria Ciências Farmacêuticas, no programa de pós-graduação que a gente tem na própria Universidade Federal do Paraná, continuei com o doutorado e tudo sempre na área de química de produtos naturais, né, que envolve plantas, né? Então, a minha formação desde a própria graduação e na pós-graduação é na parte de química de produtos naturais. Mas hoje eu sou professor de bacteriologia e também um certo envolvimento na parte de biologia molecular, né, que é a minha atuação. A química de produtos naturais, né? Fale um pouquinho para a gente do que se refere isso daí. Porque a gente vai entrar nesse assunto só para a gente poder discutir. Que eu acho que a nossa audiência ela tem para esclarecer a eles o que se trata isso realmente. A química de produtos naturais é justamente quando a gente faz uso de um chá de camomila, um chá de boldo, a gente olha aquela plantinha e acha que é uma plantinha verde que está fazendo fotossíntese, mas é muito mais do que isso. Então, quando a gente observa uma planta verdinha, a gente tem que imaginar como sendo um laboratório químico, de síntese química. Então, só para vocês terem uma ideia, a planta ela tem lá os metabólitos primários, que é o açúcar, proteína, lipídios, que são essenciais para a planta, mas para nós ela é inerte, não faz nada. Mas dentro dessa planta, né, ocorre uma série de milhares, centenas de reações químicas que vão dar aqueles grupos de compostos químicos que nós chamamos de metabólito secundário, que são produzidos pela própria planta, que é o que faz, né, o efeito biológico. Então, por exemplo, a gente pega lá, como eu já dei o exemplo aqui da camomila, nós temos lá o camazuleno, que tem uma atividade anti-inflamatória, esses são os metabólitos secundários. Então, a gente estuda isso. A gente estuda desde o extrato, a formação dos extratos, o fracionamento disso e o produto isolado. Então, isso é a química de produtos naturais, é você obter esses compostos, extratos, frações, compostos isolados
e fazer vários testes biológicos com ele. Mas assim, acredito que não seja uma procura ativa por essas substâncias, né? Você, normalmente sim, alguém chega e fala, o chá de tal coisa funciona para pedra de rim. É uma coisa observacional, né? É. Talvez. Começa sempre Não, com essa... para se iniciar esse processo de pesquisa, acredito eu. Existem várias formas da gente iniciar um estudo. Existe, por exemplo, aquela busca étnica, que você busca essas informações na própria população. Você faz um questionário, vai, por exemplo, numa população específica, como indígenas, né? E obtém, ou mesmo na própria população mesmo, para obter essas informações, para te dar subsídio para você pesquisar essas plantas. Deixa eu dar um exemplo muito clássico aqui. No meu doutorado, eu trabalhei com uma planta que é a néspera, né? A Eriobótria japônica. E eu fiz um questionário na época para procurar uma planta que teria uma atividade biológica interessante. E essa néspera, essa Eriobótria japônica, apareceu em várias informações étnicas da população como tendo uma atividade antihipertensiva. Aí eu falei, não, então vou estudar, que é não muito entendi, interessante. Então, assim, quando você fez esse questionário, as pessoas respondiam assim, que planta você acha, o que você usa para baixar a pressão? Como é que era feito esse questionário? Exatamente. Porque na época a gente tinha a ideia de trabalhar com pessoas hipertensas. Então eu Uhum. montei um questionário e nesse questionário tinha uma série de perguntas. Então eu questionava a população: você é hipertenso? Você é hipertenso? Sim. Faz uso de plantas medicinais? Sim. Quais são elas? Qual a parte da planta que você utiliza? Quantas vezes você utiliza isso? Então, de forma interessante, apareceu essa planta em vários Olha só. que citaram isso. Já Só que, infelizmente, no fim da pesquisa, ela não era antihipertensiva. Poxa. Eu tive que defender, né, a minha dissertação com resultados negativos, mas não deixa de ser um resultado, né? Eu acho um magnífico resultado, quando a gente e tem que ser muito ético para dizer, olha, não funcionou. Mas a beleza da ciência é essa, né? Não é você falar, não, eu tô certo e vou provar que eu tô certo a qualquer custo. Mas justamente você vai assim, olha, o que eu achei foi isso. Para esse modelo experimental. Exatamente. A pesquisa não tem manipulação, né? Tem metodologia, você cumpre aquela metodologia e o resultado que der, a gente tem que avaliar aquele resultado. Né? Então, obviamente, né? Antes de existir farmácia, a humanidade já se dedicava, e até pouco tempo atrás, com certeza. A avó da maioria da nossa audiência indicava o chá para alguma coisa, né? Mas é justamente isso. Como que a gente vai identificar isso para a gente trazer um benefício à população? Tá? Através da pesquisa, obviamente. Então, como você acabou de falar, o homem primitivo já fazia uso dessas plantas medicinais através do próprio instinto ou por observação de animais. Então, desde sempre, o uso de plantas medicinais ela já vem sendo feita e ela se confunde com a própria história da população, da humanidade. Né? Tanto é que nós dividimos, né, esse uso de plantas medicinais em 3 partes, que é essa parte que é utilizada desde a época do início, né, do primórdio da humanidade, que o homem já fazia uso dessas plantas. E aí, interessantemente, veio a Revolução Industrial, que o homem achou que poderia sintetizar tudo e não precisaria fazer uso dessas plantas medicinais. Tudo poderia ser feito em laboratório. Né? Só que, para o bem da humanidade, na década aí de 80, né, ele viu que nem tudo poderia ser sintetizado. Hoje, por exemplo, nós temos medicamentos, alguns cardiotônicos, que a estrutura é extremamente complexa, que não pode ser feita em laboratório, porque são várias etapas e fica muito caro essa síntese. Então, hoje, muitos medicamentos ainda são obtidos ou compostos químicos por extração de plantas medicinais. Então, e na terceira etapa, após Revolução Industrial,
veio o que nós chamamos aí de Revolução Verde, né, em que a planta voltou a ter interesse na população. Tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde, na sua 31ª Assembleia, ele sugere para que os países membros façam pesquisas utilizando a sua flora. Então, isso é muito interessante, né? Então, hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu oriento no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas e a gente está trabalhando com várias plantas medicinais. E o que eu gosto de dizer é que sempre tem alguma coisa interessante. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando com manjericão, cocimo, que é uma planta muito comum, né? Mas ainda hoje a gente obtém resultados que ainda não está publicado na literatura. Hoje eu estou trabalhando com Ilex paraguariensis, que é o chimarrão, né? Olha. Com atividades interessantíssimas. Você veja, é uma planta muito conhecida no sul do país. Né, Isso, é o chimarrão, né? Uhum. E com resultados bastante interessantes. Então, sempre, né, muda-se a metodologia, a ciência é muito dinâmica, a gente está sempre Que curiosa, assim, descobrindo. quais são os... Essas pesquisas estão em andamento ainda, né, Wesley? Alguns resultados nós já publicamos, né? E o que fazemos com o chimarrão, com o manjericão? Então, hoje a minha linha de pesquisa dentro da pizza. Dentro da minha linha de pesquisa, a gente trabalha muito com atividade antitumoral, atividade antimicrobiana, atividades antioxidantes, Olha. atividades que a gente utiliza, por exemplo, faz um estudo de toda a parte química da planta, usando métodos cromatográficos, espectrométricos, né? E, obviamente, a gente precisa bastante, né, de mecanismo. Não é só falar, por exemplo, olha, essa planta ela tem uma atividade antiproliferativa contra células tumorais, por exemplo, ou tem atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivo, gram-negativo, por exemplo, né? Um espectro amplo de bactéria. Mas a parte interessante da pesquisa, que hoje é o que a gente tenta responder, é de que forma? Ela faz. Como que ela faz isso? Eu acho que antes disso, até, por exemplo, quando você usa o chá de camomila, você vai lá e faz o chá de camomila. Deixa eu contextualizar o lance do chá de camomila, que a gente já falou dele aqui. É porque eu sofro bullying por causa do uso do chá de camomila. A doutora Vera Cardim sempre indicou, em todo o pós-operatório, a gente sempre passou com as compressas frias de chá de camomila. E eu acredito, eu acho que tem a atividade anti-inflamatória, né, da camomila, por causa do camozuleno, mas de repente isso foi proscrito em hospital, não pode, não dá para usar e tal, e muita gente me questionou como se assim, é uma bobagem, uma pagilância, é por causa do gelo, né, por causa da compressa gelada. Então, assim, eu trouxe o Wesley para me defender do uso do chá de camomila. Você estará bem defendido. Mas, na verdade, a minha pergunta é, por exemplo, quando você destrincha essa planta, você tem lá os alcaloides, os óleos essenciais, como você sabe o que é que funciona ou não dessa substância? Eu acho que a pesquisa seja isso. Então, veja, por isso que dentro da química de produtos naturais, você tem lá a planta, né? Então, você tem a planta fresca. Então, antes da gente iniciar a pesquisa, a gente faz todo um tratamento nessa planta. Então, a gente, por exemplo, seca a planta. Por que a gente tem que secar? Para concentrar os metabólitos secundários, né? Tritura essa planta. E aí a gente extrai da planta, utilizando solventes, para obter o extrato bruto. Desse extrato bruto, a gente vai fracionando, né? Então, a gente fraciona os extratos brutos. O que é esse fracionamento para quem não entende o que é isso? Vai particionando, vai usando solventes de diferente polaridade para extrair diferentes coisas. Ele vai separando os pedacinhos, as moléculas da planta. Exatamente. Vai separando, vai concentrando aquelas moléculas em determinado solvente. E dessa fração que deu alguma atividade, a gente procura, através de cromatografia, isolar um composto isolado, né? Isolar esse composto e fazer o teste. É o que nós chamamos de biomonitoramento. Então, se eu obtenho o extrato, vou dar um exemplo simples para as pessoas entenderem, né? Eu estou fazendo um teste lá de atividade antimicrobiana.
que é a área que nós Um trabalhamos. um antibiótico natural. Eu obtenho lá o extrato e testo esse extrato. Se deu atividade, eu fraciono em 4, 5 frações usando solventes diferentes. Testo as frações. Qual fração que deu melhor atividade? A fração clorofórmica, que eu usei um cloroforme, por exemplo. A partir dessa fração, eu isolo vários compostos desta fração e testo cada composto de forma isolada. Então, é o que nós chamamos de biomonitoramento. Nós vamos biomonitorando, né, essas atividades. E dessa forma também funciona para várias outras atividades que a gente utiliza lá dentro do programa, né, dentro da nossa linha de pesquisa. Assim, claro, cada região, imagino que a Universidade de Pernambuco deva ter outras plantas completamente diferentes. E assim, Perfeito. a diversidade de planta no Brasil, eu acho que é uma das maiores no mundo, Com não? certeza. E só um dado muito interessante é que nós temos uma flora extremamente extensa, né? E desta flora que nós temos uma variedade muito grande, né? Estima-se que apenas 1% foi totalmente estudado. Nossa, que campo que tem. Então é isso que quando, por exemplo, se destrói campos e campos, né, de florestas, que os pesquisadores ficam lamentando, é porque ali você pode estar destruindo, por exemplo, uma planta que pode ter, por exemplo, uma excelente atividade antitumoral, Tumoral. né? E hoje isto é uma carência muito grande dentro da pesquisa, né? Vocês que são médicos sabem muito bem disso, que trabalha dentro de um hospital, né, a parte de infecção, né, que as bactérias estão cada vez mais resistentes, multiresistentes, e cada vez menos nós temos opções terapêuticas para tratar aquele tipo de infecção. Tanto é que hoje a gente está entrando numa era, né, que a gente considera como pós-antibiótico, que vai chegar num momento que nós não vamos ter tratamento para um determinado tipo de infecção, né? Então, isso é muito complicado e muito preocupante. E por que isso acontece? O uso indiscriminado desse antibiótico, né? Nós vimos, por exemplo, no caso aí da Covid, que o pessoal fez uso de azitromicina de uma forma totalmente deliberada e muitas vezes errada. Ela justificaria para uma infecção secundária, mas não para uma infecção viral, Né? né? Então, isso é muito complicado. Então, nós vamos sentir esse efeito daqui a alguns anos, né? Então, é muito complicado esse uso de forma indiscriminada e chega a ser preocupante. Então, a gente precisa de alternativas. E a melhor alternativa que nós temos para a descoberta de novas substâncias químicas é a planta, porque ela já está pronta. Ela já está pronta, ela já está sintetizada. Falta a gente isolar aquele composto e testar. Mas assim, a indústria farmacêutica ela é uma indústria caríssima, né? Que tem muito recurso, né? E acredito que justamente para você chegar a isso é um investimento grande, né? Você não consegue, vou testar esse capim aqui para ver se funciona para alguma coisa. Você tem que ter justamente essa ideia do para que aquilo funciona e o que funciona dentro daquilo para eu produzir, sei lá, um comprimido, um composto para que vá funcionar. Exatamente, doutor Anderson. E é por isso que é importante a gente ter este vínculo, né, entre a universidade e a indústria. Sim. Então, eu acho que as universidades hoje têm que realmente sair da bolha, fazer essas parcerias com a indústria, porque o conhecimento hoje está dentro da universidade. Hoje, 90% dos conhecimentos gerados no país é feito dentro das universidades, principalmente as universidades públicas, né? Então, é um campo a ser bastante explorado. Nós temos pesquisas dentro da universidade que é muito interessante, mas muito interessante. Mas da mesma forma que isso é caro para a indústria, também é caro para a universidade, é caro para o pesquisador. Então, a gente precisa também de fomento, né? Então, esse fomento também para a gente é importante para que a gente consiga desenvolver, né, um trabalho assim valoroso que possa gerar resultado para a indústria e para a população, né? É uma coisa muito interessante, né?
Wesley, quanto tempo, mais ou menos, realmente, entre você pesquisar, perceber essa atividade da planta e você, de repente, liberar um produto, né? Um produto acabado Isso, um produto são acabado. anos, né? Hoje, e esse é o grande problema no país. É porque você leva para você chegar, por exemplo, partir de uma ideia inicial até você ter um composto que possa ser comercializado, isso leva 15, 20 anos. E o grande problema hoje são as patentes, que às vezes nem dura isso. Então, para a indústria, eu entendo também que é muito Uhum. complicado você Investir. Fazer um investir, investimento. fazer um investimento caro assim, né? E ter um certo tempo como sendo tendo a propriedade daquela patente, né? Então, realmente, então tem todo um lado comercial também, né? Então a gente vê o lado da pesquisa, mas também entende o lado da empresa. Então, são anos, a sua pergunta que você falou, Uhum. desde a ideia inicial até desenvolver um produto acabado, né, que você tenha certeza, passando por todas aquelas fases, pré-clínicas, Testar, clínicas, né? Isso teste em aí, animais, teste nas exatamente. Isso pessoas. são anos, né? Bom, É. hoje em dia está tá em voga, né? Tá no, na mídia, né? Tá na média, né? A cannabis e o THC, né? Como que partiu-se assim da ideia da planta e você isolar realmente o composto, né? O óleo, que é o que eles que acredito que é o que funciona, né? É que, na verdade, a cannabis, né, ela é uma planta que, desde sempre, ela não foi muito polêmica. Ela está muito em evidência. Desde sempre ela está em evidência. E o que acontece? Hoje, a cannabis sativa, ela tem, para vocês terem uma ideia, só essa planta tem mais de 400 compostos químicos que já foram isolados e identificados. Meu Deus. Desses 80 compostos, eles já têm uma propriedade biológica Comprovar. comprovada. E desses 80, 60 são os canabiloides, principalmente o canabidiol e o E o THC. THC. Né? Hoje, o canabidiol é bastante utilizado para epilepsia. Sim, é o Né? tratamento de dor. O doutor que é neurologista sabe muito bem disso. E a planta é tão interessante, ela tem uma potência tão forte, né, que hoje tem vários estudos, se você procurar, para outras doenças. Hoje, por exemplo, a cannabis, né, esses canabinoides, eles são, por exemplo, testados para dor crônica, fibromialgia, ansiedade, câncer, para várias doenças. Mas hoje ainda não se tem, né, o tempo que leva para chegar Uhum. a uma conclusão final, né, um produto final, ainda não é aplicado por conta disso, Então, né? mas aí não está no fato de talvez a universidade estar muito distante da população? Porque, por exemplo, hoje em dia você fala, você vai ter que usar THC. Eu acho que até o doente, talvez ele se sinta, olha, isso vai melhorar a sua dor. É, Aí isso ele nem entende, mas para eu ah, comprar um remédio que custa por volta de algumas centenas de reais, eu vou ah, ali, que é mais barato. É isso que precisa ser esclarecido. exato. Mas isso tem sido quebrado, né? Hoje, por exemplo, na própria universidade, nós temos a parte de propriedade industrial, né? Aquela parte de patente. Nós temos um setor dentro da universidade que só trata sobre produção intelectual, né? Então, ela faz o meio de campo entre o pesquisador e a indústria, quem tem interesse. Então, isso tem sido quebrado, Sim. nós estamos saindo dessa bolha e é necessário a gente fazer isso mesmo, né? E eu acredito que com esses vínculos, né, com essas parcerias, com esse intermediário, a gente vai conseguir chegar na população, que é a finalidade da Sim. universidade, que é justamente gerar Hum. conhecimento Em para prol da que população. possa ser utilizado pela população, né? Com responsabilidade, obviamente. Né? A gente não pode gerar produtos, conhecimentos e de uma forma totalmente indiscriminada e sair jogando isso para a população em geral. Mas defendendo a universidade,
a gente também tem muitas leis que é impeditivas, que dificulta esse trabalho. Então, não é só ter esse vínculo, a gente teria que também ter leis, né, que favorecessem com que as universidades, digamos, procedimentos que facilitam esse conhecimento chegar na universidade. Isso também é um entrave dentro da universidade, é muita burocracia, né? Eu acho que assim, quiser terminar, concluir a coisa, a pergunta é justamente isso. Nos últimos anos, né, o investimento, que eu acho que assim, por exemplo, se você está trabalhando para uma população, se você é o responsável para trabalhar para uma população, para colocar as coisas, e assim, o setor privado ele não quer iniciar esse tratamento, se você for dono de uma empresa que você não quer investir bilhões numa ideia que você nem sabe se vai ter retorno. E, por outro lado, você tem uma universidade pública, né? E cada vez você investe menos, né, nesse tipo de pesquisa. É um ponto de vista, né, a ser observado, né? Você que trabalha em uma universidade pública tem observado isso aí, talvez com mais intensidade, né? Perdas de Exatamente. verbas. Nós temos cada vez menos investimento nas universidades, tem menos editais, né? Então, a gente está passando por um período em que a ciência não está sendo valorizada de forma valorizada como correta. deveria. Então, assim, a gente faz o que está a nosso alcance. Se você busca, eu estou falando pela minha universidade, mas existem várias outras excelentes universidades, tanto pública quanto privada, que fazem também pesquisa de qualidade, né? E muitas vezes essas pesquisas têm que ser descontinuadas por conta de falta de verba, Fomento, né? falta de fomento. Então, isso também é um entrave para a ciência, né? Para o conhecimento. E eu acho, é o que a gente sempre conversa, né? Um país que não investe em ciência, ele está fadado a sempre depender de tecnologia De fora. externa, de fora. Então, nós vamos ser como se fosse assim, e isso encarece tudo. A gente não gera nosso próprio conhecimento. E aqui nós temos um potencial muito grande. Nós temos bons laboratórios, temos bons pesquisadores Eu até e queria boas que ideias. você falasse um pouquinho justamente dessa experiência que você teve na França, Wesley, porque aqui a minha impressão é que o pesquisador no Brasil é o Don Quixote, né? Que assim, tá correndo atrás de um sonho e assim quase que a mercê, né, dos seus próprios esforços, né? E você teve uma oportunidade de trabalhar um tempo fora. Notou alguma diferença? Toda a diferença, né? Porque quando eu estava na França, em Amiens, eu fui trabalhar num laboratório de química, né? Só que de síntese, uma área que eu não Dentro dominava. da universidade. Dentro da universidade. Eu fui trabalhar lá no departamento de química, trabalhando com síntese. E para você ter uma ideia, eu trabalhava com síntese de isoquinólicos. A gente comprava uma substância que já estava pronta, que você comprava do laboratório, e a gente fazia várias reações químicas em cima desse composto, que a gente já comprava de forma comercial, 4, 5 etapas, obtinha um composto. Deixa eu perguntar. É como se eu estivesse comprando alguma coisa da farmácia e Exato. estivesse dividindo em pedaços. Na verdade, assim, eu compro o composto pronto, um Uhum. composto X pronto, e nesse composto eu começo a fazer alterações na molécula. Eu faço várias etapas. Eu Tá. faço, um exemplo, uma reação de hidroxilação, que é o que eu trabalhava lá. Peguei o meu extrato de camomila lá Não, e lá eu e trabalhava fui com dividindo. composto puro já. Eu não chegava a Tá. extrair da planta. Não Aham. era a planta. Eu comprava o composto, o pozinho, o composto puro, fazia várias reações, 5 etapas de reações, e obtinha um composto final. E este composto final, a gente fazia atividade antimalárica, coisa que na França praticamente não existe malária, Sim. né? Nós temos aqui de forma endêmica, mas lá eles tinham essa preocupação de estudar. Hoje, só te respondendo sua pergunta da dificuldade, né? Aqui, às vezes eu preciso de um determinado composto, eu levo 3, 4, 5 meses para o composto chegar no meu laboratório, quando eu consigo comprar. Na França,
eu pedia de manhã na Merck, no outro dia já estava lá. Nossa. Então, para você ver qual que é a facilidade? O tempo. Enquanto eu tenho que ficar esperando 4 meses, 5 meses, um composto que eu estou comprando chegar no meu laboratório, lá era um dia. Então, mas esses laboratórios, por exemplo, na Alemanha, Áustria, França, os laboratórios são de lá, entendeu? Exatamente. Mas nós Se temos... desenvolveu para lá. O cara realmente ele vende isso para o mundo inteiro. Mas não é só isso. Mas 4 meses é demais. Aqui nós temos representantes da Merck. Então, assim, não justifica hoje, com o mundo globalizado, você esperar 4, 5 meses em busca de um reagente, de um solvente, né? Que você precisa para fazer sua reação, que você precisa para tocar sua pesquisa. Às vezes o cara tem que parar a pesquisa para esperar esse reagente chegar, 4, 5 meses. E eu já vi casos, por exemplo, no que isso impacta? 4 meses não é nada. Mas, às vezes, você está com uma ideia, com o seu projeto. Quando você termina o seu projeto, vai publicar o seu trabalho, alguém da Alemanha, da França, publicou. Então, essa é a diferença entre o laboratório de esperar 4 meses. De esperar 4, 5 meses de um dia. Não, mas eu sou engraçado você falar isso, porque eu lembro, assim, toda vez que eu vou pensar num projeto de pesquisa, a gente faz todo o desenho e pensa na factibilidade, né? Assim, ai meu Deus, mas eu vou ter que importar ratos, os ratos vão chegar aqui já grande, não vai dar tempo. Eu preciso do rato com peso X, até você importar. Quando eles já chegarem, eles já dobraram o peso, já não vão servir. Então, assim, a gente tem que acabar pensando em todos os entraves burocráticos para isso, né? Exatamente. Então, quem trabalha nesta área que a gente tem trabalhado, é muito difícil mesmo, esse trabalho de bancada, que você necessita de reagente, necessita de solvente, necessita, às vezes, de um camundongo, de um rato, que você tem que adquirir externamente. Então, é igual você falou, é o Dom Quixote combatendo moinhos, né? E no caso das descobertas, né? A patente é de quem? É da faculdade, ou é do pesquisador, ou é de quem investiu? Hoje funciona assim. Por exemplo, nós... vou até mandar um alô para os meus alunos lá do meu laboratório, né, lá da Ciências Farmacêuticas. São muito bons eles. Então, temos lá alguns alunos, por exemplo, né, que nós desenvolvemos um equipamento, né, numa linguagem Python, né, que você tira, por exemplo, uma foto de uma plaquinha, né, com colônias, com células tumorais, e em vez de você fazer isso de forma manual, né, a contagem dessas colônias de forma manual, a gente desenvolveu um programinha que você tira uma foto e em poucos segundos ela já te conta quantas colônias tem, qual a área que ocupou dessas colônias, e isso foi feito via produção intelectual da universidade. Nós fizemos uma parceria com eles registraram esse certificado de registro, porque se trata de um programinha numa linguagem Python, né? E aí ele sai no nome da universidade, mas está disponível para, se alguém, por exemplo, se interessar, ele está disponível para ser investido nisso, né? Então, nós entramos como autores, mas a patente, o certificado de registro está no nome da universidade, porque são eles que pagam isso junto lá à propriedade intelectual, né? Bom, caro Dr. Wesley, vamos fechar esse primeiro ciclo, mas voltaremos na próxima semana com a segunda parte dessa interessante conversa. Meu muito obrigado à nossa audiência. Então, agradeço ao convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês sobre a química de produtos naturais, divulgando um pouquinho do nosso trabalho, e espero ter agradado, ter, de certa forma, informado de uma forma bem divertida aí o público que assiste esse magnífico programa. E, de novo, parabenizar pelo projeto que eu achei fantástico,
né, gerar conhecimento, informação e um pouquinho de descontração. Então, eu agradeço a doutora Alessandra, Obrigada. ao doutor Anderson, o convite, e eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Nossa, muito obrigado.